Foi o Senhor que me deu. Aleluia. E graças a Deus, a nós não temos nada, tudo pertence a Ele. E se tudo pertence a Ele, nós sabemos que, assim como Jó, nu eu vim no ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Como é bom você ver teus filhos, seus parentes do seu lado. Isso é o maior tesouro. O maior tesouro que nós podemos ver é nossos familiares. Eu estive hoje ali na casa do meu pai, né? Fui lá levar o Mateus e também o bebê para ele conhecer. Meu pai está muito debilitado, pessoal, está com câncer de próstata. Mas pensa na alegria que ele teve quando ele me viu e viu. Por quê? Porque ele falou: olha, eu achava que você não viria. Aí eu falei assim: não, mas eu vi a sua palavra que vinha. E ele fez a festa de aniversário ali, com a bênção. Amém? E me deixou refletindo. Ele levantava assim, né? E eu observava assim, me deixou refletir muita coisa. Tá? Nós não somos nada, irmão. Nós não somos nada. Nós achamos que somos alguma coisa, mas só somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Fora isso, é somente nós adorarmos até o arrebatamento da igreja, que o nome do Senhor venha a ser cada dia mais glorificado. Amém? Glória a Deus. Eu falei para minha irmã, ela é missionária. Falei: você está me segurando aqui? Eu tenho ceia do Senhor para celebrar. Aí eu vou levar você para pregar. Ela: eu vou sim, eu quero rolar. Porque a maioria das pessoas lá são tudo evangélicas, viu, irmão? Tudo crente. Amém? E as minhas sobrinhas falaram que vinha louvar, qualquer dia vai vir louvar aqui. E é bênção, irmão. Agora, se nós não tivermos comunhão, como é que eles vão vir? Como é que nossos filhos, ainda que cada um deles tenha os seus defeitos, suas qualidades, eu costumo falar que eu trabalho mais nos defeitos do que na qualidade, porque na qualidade não precisa trabalhar, você já tem aquele lugar qualificado. E se tentamos trabalhar no defeito, nos meus defeitos e também nos vossos defeitos, amém? Para que nós sejamos um somente em Cristo Jesus. A Bíblia, irmão, é bem clara. Jesus se manifestou para levar os nossos pecados, para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância, uma vida plena diante do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que com 30 anos ele se manifesta, mas quando ele se apresenta aqui na leitura da qual acabei de ler para vocês, ele vai falar da ceia do Senhor. E o interessante é que Jesus, ao olhar os discípulos, ele falou assim, ele declarou o amor para com os discípulos da maneira tal, ele disse: olha, eu não vi a hora, olha só, irmão, eu não vi a hora de poder estar neste momento tão maravilhoso de comunhão. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela manifesta a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento aconteceu ali na cidade de Gósen, no Egito, quando Moisés, diante das 10 pragas, manifesta o poder de Deus ao faraó, ao Egito, e diz que o primogênito de todos morreria, mas aquele que estivesse na Páscoa, na mesa do Cordeiro, aquele que a família se reunisse, e se tivesse uma família com pouca gente, se reunia com outra família que tinha bastante gente. Por quê? Porque a vontade de Deus é que ele comesse tudo o que estava na mesa. Se for possível, até a víspera do Cordeiro. Víspera que fala, né? Do Cordeiro. Tudo era para comer. Tem muita gente que só gosta de comer a parte gostosa, né? A picanha, aquelas coisas lá. Mas tinha a parte que ninguém gosta de comer. Mas era necessário comer tudo que estivesse na mesa. Amém, querido? E o sangue nas ombreiras era um sinal para o anjo da morte, Margarete,
não entrar naquele lugar e ceifar o primogênito daquela família. Então toda hora que o sangue estivesse na ombreira, então o anjo da morte passava por cima, amém? E aí preservava a vida daqueles que estavam diante do Senhor com todo o temor e obediência na mesa do Senhor. Então por isso aqui Jesus declara que é um momento primordial, é um momento importante na nossa vida, é um momento que nós vamos estar em comunhão, participando da mesa do Senhor, amém? E ele diz assim bem claro, ele diz para os seus discípulos que estavam ali com ele, que no primeiro dia, porque cada festa que acontecia em Israel, tanto a festa do Yom Kippur, dos tabernáculos, enfim, das primícias, todas as festas, enfim, festa da Páscoa, todas essas festas, ela durava 7 dias de festa. Então, Jesus ele foi logo no primeiro dia da festa, e ele disse de forma clara, que no primeiro dia da festa, dos pães sem fermento, os discípulos, eles se aproximaram-se de Jesus, e fizeram uma pergunta para ele: onde quer que façamos ali os preparativos para comerem a Páscoa? E Jesus foi bem claro, ele diz: olha, ir a cidade, ter com certo homem, dizer-lhe, o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Fala para ele que está chegando o meu tempo. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Para nós temos um templo muito grande. A Bíblia diz, o próprio Salomão diz que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Mas há um tempo também para a obra que Deus tem na minha vida, como a obra que Deus tem na tua vida. E é necessário que nós conhecemos a palavra do Senhor, para que nós tomamos posse do nosso chamado e daquilo que o Senhor tem preservado para a tua igreja. E ali então, em vez de ser uma alegria tremenda, havia naquele lugar uma tristeza muito grande. Havia naquele lugar uma tristeza muito grande, porque o Senhor ali disse naquele lugar que tinha alguém que iria trair. Ia trair quem? O próprio Filho de Deus, aquele que andava com Jesus, aquele que estava com Jesus, iria traí-lo. E Jesus então faz toda aquela conversa que você já conhece. Os discípulos ali então, como a Santa Ceia nos explica, que é nós analisarmos a nós mesmos e depois tomamos do pão e bebemos do sangue. Então os discípulos começaram a se analisar. Não é ninguém que vai analisar você. Ah, pastor, mas a pessoa está em pecado. A pessoa, não. É cada um analisa se come ou se não come. Amém? Então cada um deles analisou a si mesmo. Os discípulos ali então ficaram analisando: será que é eu? O outro: será que é eu? O que eu fiz? João deitava. Todo mundo tentando ver aonde que eles tinham cometido o erro para se redimir naquele exato momento. Ou seja, pedir perdão, porque o que estava ali era a vida eterna. O que estava ali na mesa é o Deus que fez o céu e a terra. O que estava ali era maior do que tudo. É por isso que nós chamamos a ceia do Senhor, porque não pertence ao apóstolo, não pertence ao homem, mas pertence a Deus. O dono da ceia é Deus. O batismo é um mandamento de Deus. A ceia do Senhor é um mandamento de Deus. Para quê? Para que nós venhamos lembrar do sacrifício vicário na cruz do Calvário. Para que nós lembramos que Jesus levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. E os seus discípulos ali, ele estava tendo praticamente um ensinamento diante do Senhor. Ele estava sendo preparado por Deus. Não é porque andou com Jesus, porque fez milagre, porque... Não. Isso não significa que a pessoa vai ir para o céu.
Isso não significa que a pessoa está na glória. Não. Haveria uma renúncia de cada um deles. Haveria uma santificação de cada um deles. Um aprimoramento de cada um. Por quê? Porque a natureza de um era diferente da natureza do outro. Pedro era mais bravo, mais nervoso. Mas João era mais calmo. A Bíblia diz que ele deitava no colo do Senhor. Cada um tinha uma natureza, porque os seus pais nos ensinavam assim. Os seus pais ensinavam: olha, você tem que ser bravo, você não pode deixar se levantar contra você, xingar você xinga também. Então tem pais que ensinam assim: não seja bobo. Então foi criado naquela doutrina, naquela maneira, porque aprenderam assim e acham que seus filhos deveriam ser igual a eles. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus é o centro de tudo. O que nós temos que fazer não é o que a nossa mente acha, mas o que a mente de Cristo predomina. É Jesus. Nós devemos mudar, não por nós mesmos, mas porque Cristo, Ele mudou por nós. Amém, irmão? Quem está entendendo? Porque para que você saiba, Cristo é Deus. Deus, Cristo é Deus, estava na sua glória. Mas a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória como a glória do unigênito. Ele se rebaixou ao nível de um ser humano. Por que Ele fez isso? Por causa de mim e por causa de vocês. Então nós temos que entender isto. Então os discípulos estavam aprendendo. Jesus estava ensinando que o melhor amigo dele, que andava com ele, era Judas Iscariote. Jesus, ele falou assim: aquele que molhar no bocado, esse vai ser o que vai trair. Por que ele fez isso? Porque ele queria que Judas se redimisse naquele exato momento. Apóstolo, eu não estou entendendo. Você vai entender. Você foi chamado por Deus. Você está sendo aprimorado por Deus. Deus está arrancando os teus defeitos e os meus defeitos, para que a obra do Senhor Ele cresça, para que Ele possa te usar mais poderosamente. E era necessário os discípulos passar por um treinamento, Margarete. Por quê? Porque a manifestação depois daquilo aconteceu. Jesus disse naquela noite que todos iriam abandoná-lo. Jesus pregou, mas ele dizia: todos vão me abandonar. Aí Pedro, aquele que tinha uma natureza mais forte, ele disse: não, eu não vou te abandonar. Olha só, irmão, eu não vou te abandonar, de maneira nenhuma eu vou te abandonar. Ainda que o Senhor vai para a morte, eu vou para a morte, eu morro contigo, mas eu não te abandono. Glória a Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Esse é o líder. Estava para ser um baita de um líder. Todos aqueles que ouviram Pedro falar desta maneira se levantaram também e falaram: se Pedro está falando que vai morrer, eu também vou morrer. Quem está entendendo a glória a Deus, irmão? Unanimemente, todos os discípulos agora estavam falando igual Pedro: se o Senhor morrer, eu vou para a morte contigo também. E a Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus, ao ouvir esta palavra, Jesus mandou uma palavra que Pedro não gostou. Uma palavra que foi de contra o ego de Pedro. Uma palavra que desafiou aquilo que Pedro falou. Jesus disse de forma clara no versículo 34. Jesus diz: é verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não vai precisar uma semana, não vai precisar um mês, não vai precisar não, ainda nesta noite. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Aquilo que tu falou vai cair por terra. Aquilo que tu disse de boca para fora, aleluia. Porque para falar é fácil. A boca fala que o coração está cheio, mas para falar é fácil. Porque quando nós falamos aqui que queremos morrer e ir para o céu, é isso? Não. Ninguém quer morrer. Se eu falar quem quer morrer aqui com 38 aqui na mesa, a falar assim, levantar um obreiro carnudo igual do Egg, igual do Egg que eu preguei aqui,
ali, o Doeg, que era um leproso, falou: Doeg, pega aqui a arma, quem quer morrer pro céu fica ali, você vai atirar nele. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar para vir para receber um tiro, mas quer morrer, mas quer ir para o céu. Essa foi uma das falas mais proféticas que eu ouvi em todo o tempo. Porque falar que vai até a morte com a pessoa, muitas das vezes você tem que ver a dimensão do sofrimento. Porque um crente que não quer sofrer mais, hoje um crente não quer tudo pronto na mesa, quer tudo pronto, quer que a sua conta esteja estabelecida, a tua casa abençoada, os teus filhos na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa: aqui é casa de oração. Aqui, meu querido irmão, é um hospital espiritual, não é para santo. Aqui é para pessoa desconcertada mesmo, que precisa de ter um conserto diante de Deus. Porque ninguém, pastor, apóstolo, bispo, ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou perfeito. Não é. Se Jesus ainda não me levou para o céu, se Deus não me levou, é porque eu tenho um monte de carrapicho que precisa ser tirado, um monte de ilusão da minha mente que tem que ser aniquilado. É isso que Jesus está falando. Quantas das vezes entrei na casa do Senhor e a pessoa fala: quem quer aceitar Jesus? Eu era o primeiro a levantar a mão e vinha para frente chorando e falava: não, eu sei. Quando chegava na minha casa: você vai aceitar? Eu não vou nada. Aleluia. Muitas das vezes eu entrei no último banco, a língua está de prova, qualquer carreira profissional, desempregado, precisando de um emprego. Aí trazia a carteira diante do pastor que estava e falava: pastor, eu aceito Jesus, mas olha, para que Deus abra um emprego para mim. Aceitava Jesus na igreja, glorificava a Deus por causa de mim. O meu vizinho muitas das vezes vinha comigo e sentava no último. Aí nós combinava: vamos aceitar Jesus. Você vai ver a igreja glorificar a Deus. Você vai ver o povo, ele fica contente, depois você abraçando a gente, dando a mão, fica todo mundo, vai deixar feliz, vamos. Aí você faz isso, vamos fazer tudo, vamos fazer. Aceitava. Eu brinquei com Deus, mas Deus não brincou comigo. Eu brinquei com Deus, mas Deus não brincou comigo. A cada dia que eu dava um passo, um carrapicho era tirado. A cada vez que eu tentava enganar, eu que era enganado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus me fez um pastor, Deus me colocou em pé. Mal eu imaginava que isso poderia acontecer, porque eu era um pinguço, era um cachaceiro, bebia, fumava. Não vou falar da minha ação espiritual, porque não vai dar tempo. Mas um dia eu falo de toda a ação espiritual, porque Deus me levantou. E o povo daqui sabe. Eu fui batizado no Brasil para Cristo, mas a unção que eu tive foi da igreja, o povo de Deus. Uma igreja cheia de poder, de unção, de mistério. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? Porque Deus me preparou e Deus está te preparando. Mas aprenda uma coisa: ainda tem muito carrapicho que tem que tirar. Ainda muito defeito nós temos. E é necessário nós aprender com Deus, porque se não aprender com Deus, nós não vamos aprender com o Senhor ninguém. Se nós não reconhecermos a nossa limitação, não adianta. Pode ser o maior pregador, pode ser o maior cantor, não vai adiantar. Nós vamos continuar sendo o mesmo, e quando Jesus voltar é capaz de nós nem subirmos para o céu, porque nós não nos humilhamos a nós mesmos. Quem está entendendo? Então Pedro precisava deste momento, Margarete. A Bíblia diz que quando Pedro seguiu a Jesus, a primeira coisa que Jesus falou para ele: vamos ver se esse camarada é de oração. Quem quer colocar um culto de oração é dois. Sim ou não? Se eu estiver errado, enganado, mentira não, que mentiroso não entra no céu. Mas se eu estiver enganado, pode falar: pastor, você está enganado,
lotada a oração. Mas não dá, não vou mentir com a palavra. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez com Pedro e os discípulos, sabe o que foi, Batista? Foi para o Getsemane. Jesus foi orar depois da Páscoa. E a Bíblia diz que ele estava orando, os discípulos estavam roncando. Não estava falando em coisa estranha, não, irmão. Estava roncando mesmo. Quando Jesus olhou, Pedro estava falando em língua estranha, dormindo, e o outro dormia. E Jesus falou: você não pode velar nem sequer 1 minuto comigo, 1 hora comigo, você não consegue orar. Voltou e os discípulos voltaram a dormir. E Jesus voltou a falar com eles: vigiai e orai. Por quê? Porque o inimigo está chegando aí. E a canseira é muito grande, o cansaço é muito grande. E quando ele se depara, o exército vem para pegar Jesus. Os discípulos estavam com ele, Margarete. Mas como os discípulos vão fazer alguma coisa se eles não têm costume de orar? O melhor culto, deixa eu te falar, primeiro é Santa Ceia. O segundo culto, o melhor culto é ensinamento e oração. Oração. Por quê? Porque se você não orar, você não se cura. E a oração, ela faz com que o seu corpo seja curado, restaurado, amado ao Jesus. Saia, a ira, saia, é necessário. E já veio os soldados para prender Jesus. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Judas Iscariotes vinha com eles. E ele falou quem é, porque estava escuro. E Judas falou: aquele que eu beijar é um sinal. Olha só, é um sinal. Aquele que eu beijar é este. O sinal é beijar. O sinal é o óculos santo. A melhor amizade. Você pensa que a pessoa está te beijando e está amando você, mas é um sinal que está te traindo. Chama óculo santo. Que muito diz, isso aí não é óculo santo, com verdade. E ele chega diante de Jesus. Jesus olha, Jesus já sabe do traidor. Mas Jesus tem uma coisa que nós precisamos ter aqui: domínio próprio, amor ao próximo. Você está entendendo? Quando Judas veio, ele chamou Judas de amigo. Chamou Judas de amigo. E Judas deu um beijo. Nesse beijo, então os soldados se aproximaram a pegar o mestre. Presta atenção, senhoras e senhores. Lembra que eu falei de Pedro, que precisava a natureza dele mudar? Pedro então pega uma faca e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus então pega a orelha do soldado Malco e cola e fala assim: Pedro, aquele que ferir com a faca será ferido. Isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Pastor, Paulo, ele diz assim. Paulo, ele nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Olha aqui, Filipenses, ele nos diz, Paulo falando, ele diz assim: ó, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se contudo viver no corpo trouxe fruto para a minha obra, está falando da obra dele, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com o Cristo, o que é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando: não aguento mais ser apedrejado. Eu não aguento mais fazer milagre e o povo tentar me matar. Os fariseus já tentaram me matar várias vezes, estou preso. Eu quero morrer.
Eu quero que o Senhor me leve. Por quê? Porque se o Senhor me levar, é melhor estar com Cristo. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Mas quando ele está falando isso, o Espírito Santo que convence. Olha para o termo fazer. O Espírito Santo convence a pessoa da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, então, eu creio que veio sobre ele, Margarete. E o Espírito Santo convencendo, falando: ó, tá vendo aquela mulher lá da esquina? Precisa ouvir a tua pregação. Tá vendo aquele cego? Você precisa orar para que ele receba a visão. Você está vendo aquela irmã lá na casa do chapéu? Você precisa ir. Aquele senhor, você precisa ir lá. Se você morrer, quem é que vai lá? Ele desejava ir, mas o corpo dele era necessário ficar. Quem está entendendo da glória a Deus? Eu preciso ficar, mesmo apanhando, mesmo sofrendo. Ele tinha o dom do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara no livro de Efésios. Mas antes, a vontade de Deus e a vontade de Paulo são totalmente diferentes. Olha só, a vontade de Deus, aleluia, está no livro de Saulo. Você que pode ler aí a Bíblia para mim. Livro de Saulo, capítulo de número 116, versículo de número 15. Você vai ver a vontade de Deus agora, como era diferente a vontade de Paulo. Porque muitas das vezes nós estamos no velório, e eu sou muito, eu sou aquele que sempre fala acerca de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu sempre falo: olha, irmão, convence um por essas palavras, ou seja, confortai-vos por essas palavras. E aí, naquele momento, você não tem palavra para falar. Mas na verdade, o que Deus pensa sobre a morte do crente? Lê para nós, Margarete, você achou? Salmo 116, versículo de número 15. Você pode acompanhar aí comigo. Salmo 116, versículo de número 15. Glória a Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha só. Preciosa é a vista do Senhor na morte dos seus santos. Quando eu li esse versículo, eu fiquei um pouco paralisado com essas palavras. Porque, apóstolo, porque ninguém sabe tudo. Hoje Deus está falando assim, amanhã Deus pode estar falando de outra maneira, mas que fale o que está escrito, para que nenhum julgamento venha sobre você. A Bíblia vai nos dizer que preciosa. E quando eu fui olhar a palavra preciosa, no hebraico é irapá. A palavra hebraica no preciosa é irapá, que significa valiosa, custosa ou cara. E eu comecei a ver a interpretação, porque a interpretação correta do versículo não é que Deus se agrada da morte dos fiéis, não, mas que a morte do santo tem um alto custo para Deus. É algo que ele vê com pesar e tristeza, ou que custa caro para ele. Por quê? Porque ele colocou na tua vida a vida em abundância. Levante a mão da glória a Deus. Deus quer que você viva e viva abundantemente. Então, diferente de Paulo, ele quando vê um crente morto, vem aquilo para ele vai custar muito caro. Por quê? Porque aquele crente poderia estar evangelizando, poderia estar trabalhando para ele na obra, poderia estar... Quem está entendendo a glória a Deus, irmão? Então Deus tem longevidade de vida para mim e para você. Deus quer que você viva para ver os seus netos e os seus bisnetos até a terceira e quarta geração, como fez com Jó. Deus quer que você viva, porque a tua presença na terra destrói a
família, o teu filho, meu filho está no álcool, está nas drogas, pois é, o meu pai está lá com câncer de próstata, pois é. Quantas dificuldades nós estamos vendo aí! Mas Deus, a única coisa que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É por isso que nossa vida é uma vida custosa para Deus. A nossa vida é uma vida custosa para Deus. E por isso nós nos colocamos de pé. Ainda que para você a luta está terrível, está triste, ainda que você muitas das vezes, pastor, eu vou parar, eu não aguento mais, não dá mais, eu não aguento mais. É necessária a tua permanência, é necessário que você tenha os frutos do Espírito. Por quê? Porque não é porque o Espírito Santo convence você da justiça e do pecado, do juízo do pecado, que você vai obedecer ao Espírito Santo. Deus deu o livre-arbítrio para que você escolha. Deus não quer robô. Imagina Deus falando com o robô, seria bom. Deus quer falar com pessoas que podem falar e têm ideias, que podem não ser manipulados, mas fazer a coisa por obediência e não por sacrifício, por amor. É isso que Deus quer. Porque pregar a palavra de Deus, alguns dizem é fácil, é nada. Eu tenho que aplicar aquilo que eu estou pregando. E para aplicar aquilo que eu estou pregando, eu tenho que ir para os dons espirituais. Esses dias eu coloquei, e aí os irmãos viram que como é a igreja, o povo de Deus unido para Cristo. Não é baseada naquilo que eu quero, não é baseado naquilo que eu acho, mas é baseado nas Escrituras. E Paulo, quando ele escreve ao livro de Éfeso, ali no seu capítulo de número 4, ele fala da unidade do corpo de Cristo. Ele diz que, portanto, como prisioneiro, ele está vendo como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, desde suportando-vos uns aos outros em amor. Por que adianta falar em línguas estranhas, ter todos os dons, mas não ter amor? Para nada serve. Para que você... pastor, eu quero ter um dom de visão. Quando eu ver o Satanás, eu abro igual o Superman e vou queimar ele. Não. Só a sua presença. Olha o que o pastor está falando. Só a sua presença dá inibe uma multidão de demônios. Sabe por que o filho do cão não se manifesta? Sabe por quê? Porque você está aqui orando. E ele vai tentar tirar a tua adoração. Ele vai tentar tirar a sua comunhão. Porque só assim ele pode fazer besteira, pode destruir. Porque a vontade do diabo é destruir. É destruir. É acabar com aquilo que prende ele. Porque ele não pode agir enquanto nós estivermos aqui. Levanta a mão, quem está entendendo? Pastor, é o Espírito Santo? Não! É você que é a igreja do Deus vivo. O arrebatamento ainda não aconteceu. Quem vai levar a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca saiu da terra. É bom ter dom, é bom falar línguas, Muitas das vezes eu falo, eu estou todo quebrado, irmão, sinceramente. Às vezes eu falo até com a minha esposa, para que eu fui inventar esse negócio? Acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. E às vezes eu subo desse altar aqui, só Deus sabe como eu estou no altar. Eu dobro o meu joelho, aí você vê eu só falando línguas estranhas, vai pensar que eu estou sem dar unção, não. Porque eu estou falando com o papai. Quem está entendendo da glória a Deus? Quando eu estou falando línguas estranhas, porque eu não estou conseguindo falar a minha língua. Porque se eu for falar a minha língua,
língua, eu vou falar de derrota, eu vou falar de briga, vou falar de tribulação, vou falar disso, e não vai ser uma oração aceitável. Mas se eu falar em línguas estranhas, a Bíblia diz que eu falo em mistério com Deus. E aí eu sou edificado. Depois de eu ser edificado, aí eu profetizo. Quem está entendendo? Não. O que adianta eu tentar profetizar para você se eu não me edifiquei a mim mesmo? O que adianta, irmão, falar, ei, meu recebo, eu queria entregar um manto ali para o Ranieri quando ele estava cantando. Mas se eu não orar, se eu não buscar, se eu não deixar Deus falar, eu não vou entregar nada. Deus está falando para você assim: o perdão é divino, você é que escolhe. Coloquei uma chave na tua mão, e não é chave de carro nem de casa, é uma chave para que tu decida o que tu queres da tua vida. Quem está entendendo? Se tu fechar, estarei contigo, mas se tu abrir, também estarei contigo. Quem está entendendo? Nós somos servos de Deus. Nós temos que estar entendendo qual é o procedimento que Deus está dando para os seus discípulos. Por que Jesus está fazendo isso? Pedro negou Jesus 3 vezes, ficou amargamente, se afastou dos caminhos do Senhor, aquela coisa toda, mas Jesus voltou. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me ama? Levante a mão que está dizendo esse nome aí. E aí Pedro falou: te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus falou de novo: Pedro, tu me amas? Aí ele disse: Senhor, só o Senhor sabe, não sei de nada. Levante a mão da glória a Deus. Porque Pedro achava que sabia de alguma coisa, né, irmão? Amém? Pedro achava que era o bambambam. Não, Deus vai me usar, que negócio se eu tiver, o negócio não vai. É assim que ele achava. Mas enquanto ele estava com essa arrogância dentro dele, ainda que estava chorando, Jesus voltava a perguntar: tu me amas? Quando na terceira vez ele falou assim: não, eu não conheço a mim mesmo, mas o Senhor me conhece. Tu sabe. Tu sabe tudo. E o que ele diz, Margarida? Aceita meu rebanho. O que ele diz, Marisângela? O que ele diz, Kátia? Isso. O que ele diz, missionária Fátima? Aí. O que ele diz? Sabe por que você não falou? Porque ainda você não está ligada. Você entendeu o mistério aí? Tudo isso era para os rebanhos, não era para mim. Então, quando nós estamos ligados naquilo que Deus está falando para nós, entendemos melhor, né? Porque muitas das vezes as lutas dessas vidas, as dificuldades dessa vida, a gente chega no culto, só Deus sabe. E às vezes a gente nem consegue prestar atenção no culto. Mas Deus está falando. Eu sou um, às vezes não está falando, eu vou lá depois, vou lá na internet para ver o que Deus falou, de tanto cansado. Isso é normal do ser humano, mas eu tenho que pregar. Aí você enche do Espírito Santo. Está ali, agora eu vou, o negócio é comigo, vamos lá, glória a Deus. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois serei minhas testemunhas tanto da Judeia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E eles obedecem. A Bíblia diz, irmão, em Atos capítulo 2, que eles estão ali aproximadamente em 120 pessoas. Não era só velho, não era só homem, não era só novo. Tinha todo tipo de gente. Era pessoa velha, é pessoa nova, era jovem, era criança, era todos que estavam ali. E a Bíblia diz que de repente, aleluia, veio um vento impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e vindo línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um que estava ali. Cumprindo-se a promessa de Joel, capítulo de número 2. Todos foram cheios. Deus quer encher todos. Mas a palavra do Senhor, ela prossegue. Nem todos buscavam.
A Bíblia diz que Pedro foi na casa de Cornélio, uma pessoa que não era nem judeu. Porque o anjo foi falar para ele: olha, se você não for, eu vou. Quem está entendendo? Deus colocou o homem, não foi o anjo. Lá foi Pedro. Quando ele abriu a Bíblia e começou a pegar, o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio e falaram em línguas estranhas. Paulo estava em Efésio ali, e ele viu 12 jovens. Eu disse: quantos jovens? 12 jovens. E o Espírito Santo falou para ele: esses também, aleluia, são do Senhor. E quando Paulo foi complementar, a Bíblia diz que ele não conhecia o Espírito Santo, nunca ouviu falar. E Paulo disse: foram batizados em quê? Nós fomos batizados no batismo de João. Então vem aqui, o que Paulo fez? Ele ensinou o caminho da verdade. Colocou as mãos sobre eles e eles começaram a falar em línguas estranhas. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Pastor, esse rodeio todo é para quê? É para falar que a obra dele não terminou. Porque não é porque você está cheio do Espírito Santo, fala em língua, tem 12, tudo isso não significa. Porque quando você está assim, não é que o Espírito Santo vai transformar você, não. Porque a Bíblia diz que você deve adquirir os frutos do Espírito. E aonde se encontra esse fruto do Espírito? Por quê? Porque é uma ação espiritual. Expulsar demônio, falar em línguas estranhas, tudo isso, manifestação que você vê nas igrejas, você vê em todo lugar. Isso se chama experiência com Deus. Quando a pessoa busca Deus, busca, Deus permite que você tenha uma experiência absoluta com Ele. Mas não significa que todos tenham essa experiência. Quem está entendendo? Isso chama experiência, não é obrigado você ter isso. Eu tenho experiência, várias pessoas aqui têm experiência com Deus que outros não tiveram. E Deus está dizendo que o fruto do Espírito é necessário. E aonde nós podemos ver, pastor, o fruto do Espírito está lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Versículo 8 em diante, eu estou terminando. Já vou terminar aqui. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Não vem daquele que vos chamou. Versículo 8 do capítulo 5. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ó, vem fermento aí. Destruir a massa. É como uma banana podre. Destrói as outras bananas. Presta atenção. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então aquele que está aqui inquietando, é ele que vai sofrer a condenação. Não precisa ser, né? Deixa na mão de Deus. Olha só, versículo, quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 11. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto os que vos andam inquietando, quem dera se mutilasse. Olha o que ele está falando aqui. Aí ele vai falar a vida que você tem que ter pelo Espírito Santo. E ele começa a dizer assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não faceis o que queres. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da lei são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Olha aí. Por
acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, porém, é, fala para o teu irmão, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fala para o teu irmão, eu preciso ter o domínio próprio. Você está entendendo que tem que nós, etapa por etapas, conquistarmos? O Espírito Santo está sobre nós, mas nenhuma árvore pode dar fruto por si mesmo. Se não cair chuva, se a terra não estiver bem arida. Quem está entendendo? Tem árvore que só tem folha. É, irmão. Tem árvore que só tem folha, você vai buscar o fruto, não tem. Aí você pode amaldiçoar aquela árvore, que ela vai secar no outro dia. Mas se você apontar o dedo e falar assim, nasça fruto de ti, amanhã no outro dia já vai sair as flores. Porque há poder nas tuas palavras. Há poder. Então, se uma pessoa está passando por dificuldade, está fora, comece a orar por ela, para que Deus venha dar vida, para que Deus venha dar longanimidade, para que os teus filhos, a tua família seja abençoada. É só assim, irmão, que nós seremos o corpo de Cristo. Porque nós somos membro do corpo de Cristo. O membro não é um corpo, o membro é um dedo. O membro é um nariz. O membro é um ouvido. Então, o ouvido sem o corpo, ele não bebe. O dedo sem o corpo, ele não bebe. Corta o seu dedo e joga lá fora, para ver se bebe. Não vai. A tua mão vai viver. É igual Lula, o homem de 4 dedos, só tem 9 dedos. Ele viveu, está aí, está sem um dedo. Ele bebe. Mas o dedo dele, será que está vivo? Está morto. Então nós, para se tornar um corpo, temos que estar unidos. Fica de pé em nome de Jesus, irmão. Quero estar chamando aqui a missionária Cátia Leite.